Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje nós aprenderemos a construir tabelas de frequência e histogramas para o caso de variáveis categóricas. Mas antes de começar, é importante a gente entender o que é uma tabela de frequência. Essa tabela não é outra coisa que um instrumento da estatística que nos permite resumir dados, né? No geral, a gente pega uma variável e analisa ela, seja para ver a sua distribuição, como para, de repente, tentar explorar algumas medidas de posição ou de dispersão. Mas, de forma geral, uma tabela de frequência é quase que uma proxy para a composição daquela variável ou a sua distribuição, no caso de uma variável numérica, né? E mesmo de uma variável categórica, né? Nesse caso, estamos falando de composição, mas composição e distribuição, neste caso, estou considerando como termos equivalentes, tá? Muito bem, então, é importante, né, para isso também a gente lembrar de que, de forma geral, a gente está trabalhando com estatísticas ou estimativas, né? Porque em quase 100% das vezes a gente vai estar trabalhando com amostras, e é a partir dessas amostras que nós tentaremos construir essas tabelas de frequência. Então, todo cálculo, né, não passa de estimativas, né, e portanto de proxies para essa distribuição de frequência, tá? Eu tenho um vídeo, né, em que eu faço justamente essa explicação sobre, o que é uma população de uma amostra e como é que a estatística vem nos ajudar para inferir a partir de uma amostra a respeito de uma população, né. Então, dá uma olhada ali para você, entender melhor e usar apropriadamente também uma tabela de frequência, tá. Muito bem, então para começar eu coloco esse data frame DF, que é hipotético, como um exemplo para a gente construir uma tabela de frequência e o seu histograma de frequência, tá? Temos 15 linhas com 6 variáveis ou colunas. A primeira é a coluna referente ao estado, em que a família foi entrevistada, né, ou seja, onde a família mora. O setor é o setor de atuação do chefe de família, o tamanho é o tamanho da família, 2 pessoas, 5 pessoas, enfim. O sexo é do chefe de família, a idade é a idade do representante dessa família e a renda é a renda total da família em salários mínimos, né. Então, como você vê, nós temos um conjunto de variáveis categóricas e outro de variáveis numéricas, né. A coluna setor, como você vê aqui à direita, mesmo sendo processada como uma variável numérica, tem que lembrar que, de forma geral, mesmo quando uma variável setor na tua base é codificada com números, ela deve representar algum setor específico. Por exemplo, 10 pode ser o setor de alimentos pela CONCLA, né? Então, não fará sentido você aplicar operações matemáticas sobre o vetor setor da tua base, tá? Então, tenha cuidado com isso, tá bom? No caso aqui, as variáveis UF e sexo foram processados como dados do tipo factor, mas podiam ser também do tipo caractere. Para o nosso propósito, não fará diferença, tá bom? Então, nós vamos começar, como o título deste vídeo diz, a construir uma tabela de frequência para uma variável categórica. Então, o meu objetivo vai ser identificar a composição dessa base por UF. Quantas observações eu tenho por UF e qual foi a participação relativa de cada estado nesta pesquisa, por exemplo, né? Então, para isso, utilizaremos como referência a primeira coluna da nossa base, que é a variável UF, tá? E a nossa mente, a nossa intuição, o nosso raciocínio nos diz: espera aí, Ivete, primeiro passo para você compor essa tabela de frequência, né? O que é essa tabela de frequência? É uma tabela composta pela variável de análise ou pelas categorias de análise, ou seja, os grupos, por uma coluna que armazena a contagem, ou seja, o tamanho de cada grupo, e, no geral, uma terceira coluna que compõe ou que é composta pela participação relativa de cada grupo no total da amostra, tá? Então, em um primeiro momento, né, essa lógica nos diz: espera aí, primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é agrupar as minhas linhas ou as minhas observações por UF. Em um segundo momento, eu vou contar quantos elementos eu tenho por grupo, ou seja, por UF.
Em um terceiro momento, eu vou verificar quanto que esse total por grupo representa do total das observações na minha amostra, né. Então, a nossa lógica nos diz que há uma sequência de ações a executar sobre DF para obter essa tabela de frequência, certo? E neste primeiro momento, nós vamos cuidar desses primeiros 2 passos, mas veja que de forma geral, a gente primeiro agrupa, a gente conta e depois a gente compara, né. Em todos esses casos, a gente utilizou verbos que estão muito bem representados com as funções do dplyr, que foi tema do vídeo anterior. Então dá uma olhada antes, tá. Então, se eu cuidar destes 2 passos em um primeiro momento, eu sei que esse processo vai me gerar uma tabelinha, que eu vou chamar aqui de tab-uf, composta por 3 linhas e 2 colunas, sendo que a primeira coluna contém os grupos ou categorias da minha variável qualitativa, e a segunda coluna, que eu estou chamando aqui de N, contém a contagem, justamente, né, a quantidade de observações por grupo, tá? Como é que eu faço isso usando as funções do dplyr? Bom, nós já conhecemos, né? Pegamos o DF, que é esse data frame aqui, e a partir dele a gente executa as ações que aqui nós já relatamos, né? Primeiro agrupamos por UF e a seguir a gente faz a contagem. Veja que a contagem me dá um único valor por grupo, então eu tenho que usar a função summarize, porque eu não vou ter, no final de contas, um data frame com 15 linhas. Eu vou ter apenas uma linha por grupo, né? Se eu tenho 3 grupos, então o resultado deste procedimento me dará um data frame com 3 linhas, certo? Então isso se obtém com a função summarize. Só que ele vai calcular uma medida resumo por grupo de UF, né? E neste caso a medida resumo é a contagem, ou seja, eu preciso usar a função n e armazenar o resultado numa coluna que também estou chamando de n. Como é que eu diferencio este n à esquerda deste n à direita? Porque o n à direita, ó, tem parênteses aqui, abre e fecha. Ele não precisa de argumentos, mas para o R saber que se trata da função n, eu preciso aqui, né, abrir e fechar parênteses logo após do nome n daquela função, tá? É uma função do dplyr, né? Já comentei também no vídeo anterior. E esse resultado se armazena então numa variável que eu estou criando aqui que se chama n, tá? Finalmente, veja que aqui a linha termina num pipe, então a linha de código em si fecha aqui com a função ungroup. No vídeo anterior eu também comento, né? Quando você agrupa, é bom desagrupar para evitar qualquer errinho ali posterior, tá? Principalmente, por exemplo, quando a ordem, né, das linhas se importa, enfim, evita, né? Se você agrupou, desagrupa. Isso é um bom costume e não faz mal, tá bom? Então, esse resultado aqui foi armazenado em tab-uf, que você vê aqui vai ser um data frame, né? Nos diz que Rio de Janeiro tem 5 observações, Paraná 4 e São Paulo 6, tá bom? Falta agora esse terceiro passo, né, que é a participação relativa, que seria que estar contido numa terceira coluna, né? Veja que esse tab-uf tem 3 linhas, né, e 2 colunas. Então, se eu quero calcular a participação relativa desses 5 com relação ao total, que é 15, eu preciso armazenar esse valor numa terceira coluna em tab-uf, né? E veja que essa nova tabela preserva o número de linhas. Eu estou criando apenas uma terceira coluna, portanto, eu vou sobrescrever ou reescrever tab-uf de maneira que eu preservo a informação que essa tabela já tinha e eu adiciono essa terceira coluna, né? E o valor em cada linha será dado pelo valor observado em n dividido pela soma dos valores observados em n, certo? Na coluna n agora, né? Portanto, eu vou calcular aqui cada valor como o valor de n sobre a soma de todos os valores em n. E se eu quero o valor percentual, essa fração que tem que ser menor ou igual a 1, eu vou multiplicar por 100, certo? Muito bem, como é que eu faço isso no R? Então, eu pego o tab-uf, veja que eu estou sobrescrevendo aqui, né? E utilizo a função mutate. Por que mutate? Porque eu não estou reduzindo o número de linhas, gente, eu só estou criando novas colunas,
tá? Então eu preciso de um valor por linha de WF, tá? E aqui eu estou criando então essa coluna PERC, né, que vai armazenar aqui o 100 vezes n sobre a soma de n. Veja que aqui quando eu dou n, que está se referindo à coluna n no data frame, para a função sum, ele entende que n é um vetor. Lembra? Já falamos também quando estudamos data frames, né? Data frame é composto por vetores definindo suas colunas, né? Então, quando eu faço esse sum de n, ele pega o vetor n do data frame WF e calcula a soma, né? Então, aqui, para cada linha de WF, no denominador eu terei o valor igual a 15, tá? Dá para calcular isso a partir usar aqui? Dá, tá, gente? Mas, tô te ensinando, né, a usar o ambiente do dplyr, né? Então, seria desse jeito, tá? Lembra que sempre no R temos diversas maneiras de fazer uma mesma ação, tá? Uma mesma coisa. Então, esse daqui é um jeito, tá? Muito bem, então, fazendo isso, a gente tem como resultado, né, já a tabela preenchida aqui na parte inferior do slide. Veja, então, que Rio de Janeiro representa 33% das minhas observações na amostra, enquanto que São Paulo, que tem 6 observações, representa 40%. Veja que aqui eu estou destacando, né, que as linhas possuem um número diferente de casas decimais, né, porque aqui deu um valor o 6 sobre 15 deu o valor inteiro certinho, né, quando multiplicado por 100, aqui não, né, deu o valor quebradinho, né. Mas você já sabe, né, usar a função round. Então, se eu quero padronizar isso, o que é recomendável, né, depois quando você usa essa tabela para o seu relatório, para o seu artigo, né, que já tenha um número padrão de casas decimais, você pode usar então dentro aqui do argumento da função mutate, a função round, né, para antes de armazenar a frequência relativa, ou percentual, ou participação relativa, o R arredonde esse resultado para uma casa decimal, por exemplo. Então, aqui você teria um 40,0 ou 40,0 dentro do R, né? Mas isso você já sabe fazer, eu só estou te mostrando como você pode misturar aí as coisas, tá? Muito bem, esta daqui, então, seria a nossa tabela de frequência, né? Contendo a contagem e a participação ou frequência relativa em valores percentuais, tá bom? E o histograma, né? O que que é o histograma? O histograma é a tabela de frequência, só que apresentada de forma gráfica ou visual, né? E no caso de uma variável categórica, ela vai me mostrar com um gráfico de barras a composição já expressa naquela tabela de frequência. Então, sem a gente entrar ainda no uso do ggplot e usando apenas as funções básicas do R, para elaborar um gráfico de frequência, você pode utilizar a função barplot, tá? E a função barplot tem 2 argumentos, na verdade é só um, mas eu recomendo que você sete ou defina sempre 2 argumentos dessa função. O que ele utiliza como altura das barras e o argumento namesArgs, que define os nomes das categorias associadas a cada barra, né? Então, se eu utilizo tab UF, que ficou aqui, se eu utilizo tab UF, nas colunas, né, as colunas que eu vou gerar no meu gráfico de barras que compõem esse histograma de frequência, por ser uma variável qualitativa, veja isso, né? Eu posso utilizar tanto a coluna N, se eu quero no eixo vertical a contagem, como a participação relativa, se eu quero no eixo vertical a frequência relativa, né? Então, como altura das barras, eu posso usar tanto a coluna PERC, como está aqui, veja que eu estou usando aqui o dólar para chamar o vetor PERC, né, do data frame WF, que nós já calculamos, como também eu posso usar a coluna N, né? E aqui não teria mais a participação relativa, mas sim a frequência absoluta, tá? Que é a contagem, tá bom? Então, aqui, né, eu separo cada argumento necessário para a função barplot com uma vírgula, e aqui eu já adicionei, né, outros 2 argumentos. O argumento x, o xlab, o x do eixo horizontal, lab de label, ou seja, de nomes, de rótulos em inglês,
e o argumento y-lab. O y de eixo vertical, como no cálculo a gente utiliza, né, as letras x e y para denotar os eixos vertical e horizontal, o R faz o mesmo. Lab de label, ou seja, de rótulo, de nome. Portanto, eu estou definindo aqui o nome que eu quero que apareça para o eixo horizontal e para o eixo vertical. Então, veja que aqui no eixo horizontal, né, como nome aparece o F, que é este caractere, o string que eu estou atribuindo para este argumento da função barplot, e no eixo vertical aparece esse percentual. Se eu não setar isso aqui, esses dois argumentos, e apagar essa vírgula aqui, né, gente, para fechar aqui a função, você vai conseguir também o gráfico de barras, né? Que seria o histograma de frequências para o caso de uma variável qualitativa, ou seja, categorias bem definidas, né? Veja o que sai, né? Se você não seta, como é que fica aqui, né? Isso aqui eu deixo mais bonito, né? Mas depois nós aprenderemos como usar o ggplot, né? Do pacote ggplot 2 e a função geombar para produzir também um gráfico de barras, tá? Muito bem, é isso então. Isso aqui é a visualização dessa tabela. Muitas vezes é mais fácil, né, você olhar por aqui do que por aqui, né, porque a barra de mais altura já salta à vista, então você já vê que São Paulo tem uma participação maior na tua amostra e tudo mais, principalmente quando você tem mais categorias, tá bom? É isso então, gente, e até a próxima.